Olá, gente, bom dia, doutoras Lorena, Luana, a Luana Luiz, a Luana Lima, né, também. Meninas, a gente vai, por enquanto só vocês, a turma, o pessoal deve estar aí retomando o fôlego, né, depois do feriado, tá certo? Mas é importante, né, ó, o Gabriel tá entrando, é importante que a gente tenha em mente que hoje a gente está iniciando aqui, viu, Luana, Lorena, Gabriel, bom dia. A gente está iniciando, pessoal, a unidade 2 do nosso conteúdo, tá certo? Bom dia. Que trata das ações constitucionais, tá certo? E aí, inicialmente, a gente vai estar aí no AVA de vocês. Vocês têm até alguns casos reais, né? Aí no bloco que trata das ações constitucionais, tem vários vídeos, né? Alguns organogramas, tá certo? Mas aí a gente vai iniciar propriamente esse conteúdo, né? Que é bem relevante, tá? Que é, né, dos conteúdos mais relevantes aí na nossa disciplina, tá? Além, gente, do controle de constitucionalidade, que está na nossa última unidade, né? Na unidade 3, tá certo? Então, deixa eu falar para vocês. A gente tem utilizado, pessoal, durante os semestres, não que vocês não possam utilizar, né? Outros autores que vocês têm em casa, outros doutrinadores que vocês já têm esse acesso, tá certo? Mas, assim, vou indicar aqui um autor que vocês também encontram na biblioteca digital da Unifor, tá certo? Só dar um bom dia aqui no chat para todo mundo. Bom dia a todos. No chat da universidade, no chat, na biblioteca digital da universidade. Por sinal, né, nesse exato minuto, né, a gente vai ter, pessoal, durante essa semana, a semana da biblioteca. Eu não sei se vocês receberam algum torpedo relativamente a essa semana da biblioteca, bem interessante, tá certo? Quem puder participar, nesse exato instante está ocorrendo uma palestra lá do professor Sidney Filho, Sidney Soares Filho, que ele está palestrando a respeito dos direitos autorais, né, na internet, enfim. Esse livro aqui que eu estou trazendo para vocês, ó, A Fazenda Pública em Juízo. A Fazenda Pública em Juízo, tá? Quem tiver oportunidade pode acessar pela biblioteca digital, certo? Nessa obra, né, é do professor Leonardo Carneiro da Cunha, tá? É um, né, dos grandes processualistas da atualidade no Brasil, tá certo? E aí ele estuda essas questões, né, procedimentais, aqui, sobretudo, da Fazenda Pública em Juízo. Tem 2 capítulos bem relevantes para quem tiver interesse em acessar, né, a biblioteca da universidade, como eu acabei de falar. Esse livro vocês encontram e dá para estudar facilmente aí enfim, na internet, se vocês efetivamente puderem ou quiserem ter esse acesso, tá certo? Então, a Fazenda Pública em Juízo, do professor Leonardo Carneiro da Cunha, tá? Tem os capítulos aqui do livro, capítulos 14 e capítulo 15, tá certo? Ok? Bom dia, bom dia. E aí a gente vai estar aqui passando para vocês, né, a apresentação aqui da aula de hoje, tá? Sim, sobre esse conteúdo da aula de hoje, também vou estar disponibilizando para vocês, vou estar disponibilizando lá na nossa pasta material didático, tanto os slides, tá certo, gente? Quanto a notinha de aula aí do conteúdo da unidade 2, né? Ah, desculpa. Bom dia, Ana Patrícia. Ah, desculpa, gente. Então, vou estar disponibilizando para vocês também no material didático, tá certo?
tanto o slide que tem a aula de hoje, tá? Quanto também a nota de aula sobre mandado de segurança, tá certo? Vamos estar apresentando aqui agora, tá? Compartilhar aí na telinha. Gente, só para ter uma ideia que vocês conseguem ver aí a tela da notinha de aula. Bom dia. Vocês conseguem visualizar? Ah, ok. Ok, obrigada. Mas eu ainda não abri essa pasta lá, na verdade, da unidade, obrigada, Luna, da unidade 2, né? Mas vou estar deixando esse material lá para vocês no AVA, tá certo? Lá no nosso AVA. Gente, o mandado de segurança, né? A unidade 2 iniciando hoje uma ação extremamente importante, tá certo? Aí no nosso contexto, né, das ações constitucionais, tá? Efetivamente, né, no Brasil, né, vamos falar aqui inicialmente um pouco desse histórico, né, da origem, do surgimento do mandado de segurança no nosso ordenamento jurídico, tá? Nessa legislação e a sua visão, né? A visão deste instrumento, desta ferramenta, como um mecanismo, tá certo? De efetividade, né? De tutela, de proteção dos direitos dos cidadãos, tá certo? Então, assim, a doutrina, alguns vão falar, né, que tem uma influência aí no juízo de amparo mexicano, mas, gente, é de se considerar que o surgimento do mandado de segurança, ele veio acontecer no Brasil somente em 1934, tá certo? Porque ali, alguns doutrinadores ainda vão considerar, né, a primeira Carta Constitucional de 1891 da República, enfim. Mas, efetivamente, só veio a estar prevista em 1934, tá? E aí vocês poderiam indagar. E aí, professora, antes disso, o que é que havia, não é, para amparar, para poder proteger as liberdades? Bom dia, Iane. O que é que havia para poder proteger, não é, para poder amparar os direitos dos cidadãos, né? Os direitos de uma determinada, por exemplo, coletividade, né? Então, assim, nesse contexto inicial, a gente não tinha efetivamente ainda mandado de segurança. Existia o habeas corpus e aí os institutos ali do direito civil, no caso, os interditos proibitórios, interditos possessórios, tá certo? Então, assim, a gente pode dizer, certamente, que o mandado de segurança, ele é um mecanismo, é um instrumento que surgiu a partir da evolução, né? A partir da insuficiência também a gente fala, né? A doutrina brasileira do habeas corpus, tá? Do habeas corpus, ou seja, o habeas corpus, ele foi apresentado ali naquele momento, né? Tomar o corpo e submeter a um julgamento justo, né? A ideia da liberdade de locomoção. Mas antes ali daquele momento, de 1934, que eu até coloquei aí na notinha de aula para vocês, né? Não havia um mecanismo especificamente para a tutela, para a proteção desse direito líquido e certo, né? E aí, em 1934, a Constituição de 34 vem a prever expressamente esse mecanismo. Então, antes do mandado de segurança, a gente só tinha o habeas corpus e os interditos proibitórios ou possessórios do direito civil, tá certo? Então, no âmbito das liberdades, né, mais a questão do habeas corpus, tá? No âmbito do direito civil, a questão dos institutos, né, de interditos possessórios, proibitórios, tá certo? Ou seja, eram mecanismos insuficientes para a tutela, né, dos direitos mais, em contexto mais geral, de mais direitos, né, de uma diversidade maior dos nossos direitos. Então, vem a surgir, né, a partir da doutrina brasileira do habeas corpus,
venha surgir o mandado de segurança, a necessidade de se ter a criação de outro mecanismo para amparar os direitos, né, líquidos e certos que tenham sofrido ou que possam vir a sofrer, né, ilegalidade ou abuso por ato de autoridade pública, tá certo? Então, a gente tem aí na notinha, coloquei para vocês, é uma síntese, né, da interpretação construtiva dos tribunais a partir da doutrina e maturação do instrumento habeas corpus, né? Ali no Império, na República, início da República, né, 1891, ainda era um momento em que não havia todos esses meios de proteção do cidadão contra o Estado. No Brasil, o habeas corpus veio a surgir em 1932, no Código de Processo Criminal, ali ainda do Império, tá certo? E ali vem a previsão do habeas corpus. Mas, em 34, a gente vê a necessidade, né? E houve aí a criação, a previsão constitucional do nosso mandado de segurança. Doutor Gabriel, está acompanhando aí a apresentação na notinha de aula? Bom dia. O Glei, ali o Gabriel falou, ok. Gabriel, você poderia ler rapidinho aí? Olha, gente, o que era que dizia o artigo 113, acho que aqui na nota a gente colocou, né, literalmente, o que dizia a Constituição de 34, né? Esse artigo aí da Constituição de 34, Gabriel, por gentileza. Posso sim, professora. Obrigada, Vamos lá. Bom dia. Dar-se-á mandado de segurança para a defesa de direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. O processo será o mesmo do habeas corpus, devendo sempre ser ouvida a pessoa de direito público interessada, O mandado não prejudica as ações petitórias competentes. Gente, olha o que o artigo colocava aí, né? Obrigada, Gabriel, pela leitura, tá? Nada. Colocava pra gente, defesa de direito certo e incontestável. Incontestável. Será que nos nossos dias, apesar de eu saber, aí a gente tem que ter em mente, né? Gente, a gente está estudando procedimentos, ações que são consideradas ações especiais, né? Se são consideradas ações especiais, tá certo? Luana, Ana Patrícia, Lorena, Iane, né? A Beatriz, tá certo? Gente, eu não estou dizendo que, pelo fato, né, de eu ter ações especiais, eu vou eliminar o rito ordinário. Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Ou não? Eu estou dizendo que eu posso tentar, né, optar pela via do mandado de segurança, que é um procedimento sumário, célere, né, tem uma legislação própria, que é a lei 12.000, até fiz a impressão, a 12.016, atualmente, né, barra 2009, tá certo, gente? 12.016, barra 09, vocês vão ter que dar uma estudadinha em casa, né? Começar a analisar, a dar uma lida nessa lei, uma leitura, nem que seja uma leitura breve, tá certo? Mas eu não estou excluindo, né? Eu não estou dizendo que só agora, a partir de agora, para o direito público, né? Para as relações travadas com base no direito público, só vai existir um mandado de segurança. Não é isso, né? É dizer que o mandado de segurança é uma ação, uma ferramenta que vai se prestar, né, que vai poder ser utilizada, que vai poder ter o seu manejo para, efetivamente, as situações que estiverem ou possam ser comportadas, né, abrangidas pela via do mandado de segurança. Ou seja, ali na Carta de 34, o Gabriel leu aí agora, ele falava direito certo, né, o constituinte lá da época, direito certo e incontestável, né? Será que porque eu estou no BOS, né, durante muito tempo, pessoal, perdurou essa visão do direito incontestável, mas não é assim. Eu posso ter uma matéria de direito, né, que possa vir a ser contestada pela pessoa jurídica de direito público que está aí no polo passivo da impetração do mandado de segurança, tá certo? Então,
não quer dizer que vai perdurar a matéria de direito que venha a ser questionada em mandado de segurança, ela pode ser contestada, né? Ela vai poder existir a defesa aí, em geral, né, do ente público que está no polo passivo, figurando no polo passivo da impetração do mandado de segurança, tá certo? Então, gente, a gente tem que ter em mente que não é porque está em sede de mandado de segurança que esse direito ele não pode ser, né, controvertido. Ele pode ser controvertido. Vai caber ao juiz apreciar. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que eu tenho, né, um procedimento comum, tá certo? Estou explicando aqui bem, né, digamos, né, de uma maneira mais, né, pormenorizada, mais devagar aqui para vocês, tá certo? Que eu tenho o procedimento comum, que ele, em geral, vai estar embasado em quê, doutor Gabriel, Glei? Onde é que eu tenho um procedimento comum previsto, pessoal? Regulamentado. Cadê as meninas? Beatriz, Ginael. Procedimento comum eu tenho regulamentado aonde? No Código de Processo Civil. Um procedimento especial, eu vou ter a regulamentação numa legislação especial. Então, nós estamos estudando aqui o mandado de segurança que está previsto numa lei especial. Inicialmente, né, Gabriel, na sua origem, na Constituição de 34, falava-se aí no direito certo e incontestável, né? Mas não é isso, tá certo? E ele ainda dizia assim, o processo será o mesmo do habeas corpus, devendo sempre ser ouvida a pessoa de direito público interessada. Aí no final, o mandado não prejudica as ações petitórias competentes. Quer dizer, o fato de existir um mandado de segurança, uma ação especial, não iria prejudicar outras ações. Agora, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente só vai poder utilizar o mandado de segurança, tá? Efetivamente, quando eu puder comprovar esse direito líquido e certo, né? Os fatos que estão ali por trás desse meu direito líquido e certo. E vejam, essa prova vai ter que ser prova documental pré-constituída. Ou seja, vocês que vão estar aí na militância, né, na advocacia, tem que saber que já tem que anexar, né, junto à petição para dar entrada, né, no sistema aí do fórum, tá certo? Por meio, né, digital, tá? Então tem que juntar, tem que carrear, tem que anexar essas provas documentais pré-constituídas, né? Basicamente é isso que gira em torno, né, do mandado de segurança. Prova documental pré-constituída. Por quê? Se eu não tiver essa prova documental pré-constituída, gente, aí eu vou procurar o quê, doutor Glei, doutor Gabriel, Lorena? O rito ordinário, né? Porque no rito do mandado de segurança não induz instrução probatória. Ou seja, lá na petição de vocês não vão nem precisar colocar, tá certo? Protesta, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no direito, tá? Admitidos em direito. A gente não vai precisar colocar esse parágrafozinho que fala da instrução probatória. Por quê? Não há instrução probatória em sede de mandado de segurança. O que se tem é uma prova documental pré-constituída. Tá claro até aqui, gente? Tudo em ordem até aqui? Nós estamos aos poucos, né? Obrigada, Gabriel. Entrando aí, ingressando nesse viés das ações constitucionais. Ok, obrigada, gente. Das ações constitucionais, unidade 2, em que eu tenho ali como pano de fundo, né? No caso, o direito público, a regência, né? Eu não vou utilizar, gente, mandado de segurança, né? Para tratar de atos de gestão comercial, né? Especificamente atos de aquisição, por exemplo, né? No âmbito aí dessas, enfim, desse direito aí do que vem a existir no âmbito das relações públicas,
tá? Mas eu vou tratar efetivamente do mandado de segurança, eu vou utilizar essa ferramenta, eu vou utilizar esse instrumento, esse mecanismo, para tratar de direito público, para tratar do direito público que vai reger as relações, né, desse cidadão, nossa, que podemos ter um direito líquido e certo, né, aquele direito manifesto na sua existência, apto a ser exercitado, tá certo? Que pode ter esse direito ou na iminência de Estado, né, na ameaça de ser violado por uma ilegalidade de autoridade pública ou que já tenha sido violado, tá certo? Na iminência ou violado, né? Em ameaça de violação, tá? Mas voltando um pouquinho aí para o nosso histórico, né? A gente viu. Então, na Carta de 37, é uma carta autoritária, otorgada, não foi feita menção, né? Aí ao instrumento do mandado de segurança, uma carta restritiva de direitos, tá certo? Mas a gente teve a lei 191, naquele momento, que ainda perdurou durante muito tempo para regulamentar o mandado de segurança. Tá? A Lei 191, de 1936, tá bom? Veio a regulamentar o mandado de segurança. Efetivamente, né? Apesar de não ter tido a previsão aí na Carta de 37, né? Por conta de aspectos aí autoritários, tá certo? Ainda se considera que ela teve, o MS naquele momento, houve uma incidência no aspecto da legislação ordinária, tá? Ordinária, ainda teria alguma vigência, né? Em 46, ele foi novamente incluído entre as garantias individuais, e em 1951 foi editada a Lei 1533/51, que regulamenta, naquela época, né, regulamentava o procedimento, naquele momento, 1951, do mandado de segurança. Por que é que eu estou enfatizando aqui essa questão dessa lei 1533/51, pessoal? Porque, apesar de ter perdurado aí até 2009, né, mais de 30 anos, não há que se falar hoje em dia dessa lei 1533/51, tá certo? A lei de regência hoje é a 12.016/09, ok? A lei que regulamenta, né, o nosso instituto, a nossa ferramenta do mandado de segurança é a 12.016/09, tá certo? Então, para a gente ter em mente, tá? Afora a Constituição Federal de 88, né? Que a gente tem a previsão aí do mandado de segurança no artigo 5º, inciso 69 e 70 da nossa Constituição. A gente tem a lei de regência, tá aqui, ó, 69 e 70. A lei de regência atual, 12.016/09. Aqui eu estou só enfatizando com vocês, tá? Que existe essa legislação, que é a 12.016/09, e que a gente vai ter que estar atento, né? Nós temos que estar atentos, tá certo? Ao que regulamenta essa lei, ao que tipifica essa lei, especificamente também ao dispositivo constitucional, porque não é à toa, né? O mandado de segurança, ele acabou sendo uma criação que surgiu aí da interpretação dos tribunais e que foi depois regulamentada pelo legislador infraconstitucional, certo? No seu poder de regulamentação. Então, a gente sabe que hoje vai prevalecer a 12.016, mas que o legislador infraconstitucional, ele está vinculado ao que diz a Constituição. Certo? O legislador está vinculado ao que diz a Constituição, tá certo? Tinha alguém querendo acessar aqui, mas enfim, eu não reconheci o e-mail. Enfim. Tá claro, pessoal? A Constituição, né? A letra, o que diz a lei maior, o que diz o texto constitucional, ainda e necessariamente tem que ser observado
pelo legislador infraconstitucional, certo? Meu Deus. Enfim, gente, vocês têm aí a Constituição em mãos? Gabriel, Gleide, Nael, porque a gente não colocou aí a letra, né, do dispositivo na notinha de aula, né? Porque geralmente a gente vai estar utilizando aí a nossa Constituição Federal, tá certo? Oi, Ana Patrícia, por gentileza. Aí, pessoal, a gente vai ter o que deve ser necessariamente observado também tanto pelo legislador infraconstitucional, né, no seu poder de regulamentação aí do dispositivo, que já foi necessariamente observado, como também a gente tem que ter em mente que várias questões, não é, da legislação, né, elas já têm em mente, tá, o que foi, né, decidido no âmbito da jurisdição, quer dizer, no âmbito, efetivamente, dos tribunais, né, o que foi acertado em sede, o que já foi delineado em sede jurisprudencial, o que já foi definido pelo Supremo STJ, em sede de súmulas, tá, de súmulas, de enunciados, né? Já foi, em muitos momentos, muitos artigos da lei acatado, né? Aí, se eu perguntasse a vocês, Ana Patrícia, você localizou aí o artigozinho da Constituição, artigo 5º, inciso 69? Pode até falar no chat. Ah, ótimo. Perfeito. Tá? A gente chega lá. Então, pessoal, atualmente a gente tem 2 dispositivos, né? Que estão previstos aí no artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição, né? A Constituição traz expressamente aí a questão do mandado de segurança individual e do mandado de segurança também coletivo, que já está previsto na nova regulamentação, né? Nova que eu digo, a mais recente, 2009, tá certo? E que necessariamente é esse material, é esse manancial que a gente vai utilizar para fundamentar a nossa petição inicial no âmbito de um mandado de segurança, tá? A Ana colocou aqui, né, no chat, tá? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Não é isso, Patrícia? Não, Patrícia, certo? Gente, é justamente esse contexto, tá certo? O caráter aí do mandado de segurança, a gente ainda tem que ter em mente, né? Quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, tá certo? O que é que significa isso, pessoal? Caráter residual do mandado de segurança, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data. Exatamente, Ana Patrícia. Exatamente. Ou seja, eu tenho que efetivamente saber que existe, né? Existe uma hipótese específica. Eu vou buscar amparar direito líquido e certo. Aquele manifesto na sua existência. Gente, o que eu tenho que provar, efetivamente, por documentação, né? Por prova documental pré-constituída para o mandado de segurança, tá? É que ele está, né, a petição inicial, a gente vai ter que falar na nossa petição inicial que aqueles fatos se constituem como direito líquido e certo, tá certo? E que existe a documentação comprobatória. Por quê? Caso eu não tenha, né, como provar esses fatos por documentação pré-constituída, né, no mais das vezes eu vou ter que recorrer ao quê, Gabriel? Ao procedimento comum ordinário, onde eu vou ter a possibilidade de realizar a instrução probatória. Tá claro para vocês isso aqui que eu estou falando?
Ou seja, o rito do mandado de segurança é a prova documental pré-constituída, né? Enfim, o sujeito, o cliente de vocês, como um impetrante, ele tem que já fornecer esses documentos para que vocês anexem ali a petição inicial que vai ser levada ao conhecimento judiciário como um impetrante, né? O impetrante, ele tem que fornecer, no caso, pode ser o cliente de vocês, pessoa física, pessoa jurídica, né? Vai ter que fornecer essa documentação para que se anexe esses documentos junto à petição inicial. Tá claro isso aí, gente? É diferente de eu falar para vocês, por exemplo, tá? A gente pode até depois fazer um esqueminha, né? Aí da questão do mandado de segurança, uma espécie de organograma, tá? É diferente de eu dizer que lá no procedimento comum ordinário eu vou pedir, né, um momento que é a instrução probatória, tá certo? Protesto, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, né? Isso não existe para o mandado de segurança, tá certo? Esse direito líquido e certo eu tenho que tentar demonstrar de pronto, de imediato. Tá claro, pessoal? A ação civil, né? A gente colocou aqui, ó, de rito sumário, né? Fundamentada na proteção do direito líquido e certo, não suscetível de amparo por habeas corpus ou habeas data. Ora, por que o caráter residual, a Ana Patrícia, né? Estava falando aí, subsidiário. Gente, né? O habeas corpus, ele vai incidir sobre a minha, né? Ele vai buscar proteger a minha liberdade de locomoção, né? O ir, o vir, permanecer, habeas corpus, tá certo? O habeas data vai incidir para proteger a minha liberdade de informação com caráter personalíssimo, tá certo? Então, assim, especificamente, né, sobre o mandado de segurança, a gente tem que levar em conta a proteção do direito líquido e certo, tá? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Por exemplo, uma pessoa jurídica que tenha aí ou faça, né? Ou tenha possibilidade de participar de um procedimento de licitação, né? Em relação aos entes públicos. Por que eu falei nesse procedimento de licitação? Porque ela poderia, né, estar sendo impossibilitada de estar participando desse procedimento de licitação, né? E aí ela vai manifestar enquanto impetrante de um possível mandado de segurança, a sua possibilidade de participar aí dessa licitação. Por que eu citei aí um procedimento licitatório, gente? Hein? O que vocês acham? Lorena, Ana Patrícia, Luana, Gabriel. Se eu perguntasse a vocês aqui, pessoal, Glei, né? Isso, Gabriel, mas algo mais assim, né? Digamos mais abrangente, né? Veja, é diferente, pessoal, quando vocês estão estudando, né? O direito civil, o direito dos contratos, né? O direito das obrigações, tá certo? Em relação ao direito público, certo? Então, eu sempre tenho que ter em mente para a impetração, e a gente vai usar esses termos, né, para o mandado de segurança. Impetração, propositura, tá? Ajuizamento, apostulação, impetração do mandado de segurança. Gabriel, Glei, Lorena, as meninas aqui, Dinael, o que está por trás, né? É uma fundamentação, é uma norma de quê? A norma de regência, Gabriel. Glei, tá por aí? O Glei queria participar, enfim, Ana Patrícia, Marcília. Ora, gente, é uma norma de direito público, entende? Eu falei, ó, procedimento licitatório, né? Bom dia, Glei. A gente sabe que o procedimento licitatório, a regência aí é do direito público, né?
No âmbito do direito administrativo, tá certo? Então, pessoal, a gente pode ter a incidência do mandado de segurança, né, para a proteção de muitos aspectos. Vejam bem, eu não estou tratando só das relações, né, são diversas as possibilidades de atuação, de incidência, de proteção pela via do mandado de segurança. Pode ser no âmbito do direito administrativo, né? Pode ser no âmbito do direito, efetivamente, do direito tributário, né? Por exemplo, eu estou questionando em sede de mandado de segurança e eu posso vir até questionar incidentalmente nesse mandado de segurança a constitucionalidade de uma lei, né? E o que é que vem a ser esse incidentalmente? Doutor Gabriel, Gley, o Gley está aí? Saiu. Gabriel, Iane, incidentalmente, significa, ó, no âmbito do mandado de segurança, né, favorecer o controle difuso, possibilitar o controle difuso de constitucionalidade, tá certo? Mas aí a gente vai por partes, tá? A gente vai por partes. Retomando aqui, né, na nossa notinha de aula, tá? Então, coloquei aqui, ó, a incidência de forma subsidiária, né, subsidiária ou residual. Como a Ana Patrícia colocou aí, né? Ou vai caber habeas corpus, que é para tutelar, né, a questão da violação, da ameaça ao direito de liberdade de locomoção, certo? Ou vai caber o habeas data, que era para proteção à liberdade de informação, de caráter personalíssimo, em relação à pessoa do, né, do impetrante, que tem os seus dados aí efetivamente violados ou desrespeitados, né, ou não informados. Então, o mandado de segurança só vai caber se não for habeas corpus, né, se não for a hipótese de habeas corpus e não for a hipótese de habeas data. Tá claro, gente, esse caráter residual? E ainda mais, para proteger direito líquido e certo, tá? Que esteja ameaçado ou sofrendo violação, né, ou ilegalidade, abuso de poder de autoridade pública ou pessoa jurídica de direito privado que, aí, no exercício de funções, agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Por exemplo, né? Vamos tornar mais clara aqui a situação. O ensino superior no Brasil, né? O ensino superior privado no Brasil. Direito líquido e certo, justamente, Gabriel, né? O ensino superior, gente, particular, né? Que tipo de atividade é essa? Gley, Gabriel, Ana Patrícia. Que tipo de atividade é essa? Bora lá, pessoal. Iane, Lorena. A rigor, a Ana Patrícia, pronto. Basicamente, gente, mudando aqui a indagação, de quem é a obrigação, né? Inicial, né? Originária de fornecer o acesso ao ensino. É do Estado, né? É do Estado. Acesso à educação. Lá na Constituição a gente também tem, tá certo? Mas o que acontece, Ana Patrícia? O Estado, ele delega, ele autoriza, né? Ele autoriza a instituições privadas o exercício dessa atividade que seria originariamente uma atividade pública. Tá claro isso aí, Ana? Pronto. O que é isso que a gente está fazendo aqui, né, no âmbito da Universidade de Fortaleza? É uma delegação, né, é uma autorização do Estado para que a universidade, ela realize as suas atividades de ensino no âmbito do ensino público, do ensino superior privado, tá certo? Ensino superior privado. Então, o governo, o Estado, né, por meio do Ministério da Educação, ele autoriza as instituições particulares de ensino a funcionário. Por que eu estou falando isso aqui? O que é que
o reitor ou a reitora de uma instituição de ensino, no exercício das suas atribuições, podem vir a sofrer. Podem vir a sofrer. Já que nós estamos tratando aqui de mandado de segurança, Glei. Gabriel. Entendem, pessoal? Então, a universidade, ela é uma instituição no âmbito particular, né, que é autorizada a fornecer o ensino superior, mediante, né, a autorização do setor público. Então, é uma atividade delegada, tá certo? Pode vir a sofrer, né, a impetração de mandado de segurança, alegando que não foi possibilitado o acesso à educação, né, no viés maior. As normas de regência, gente, são normas de direito público. É diferente, né, de eu falar, quando eu falo lá, o acesso à educação, né, que é permitido pela Constituição Federal, tá certo? Então, é diferente de eu falar em normas contratuais no âmbito que seria ou no âmbito das obrigações, mais especificamente para o direito civil, o direito contratual, o direito das obrigações. Agora, o que eu quero que vocês tenham em mente é que a gente só vai poder utilizar o mandado de segurança, certo? Eu estou colocando aqui no chat, quando houver, né, quando existir, certo? Prova documental pré-constituída. Prova documental pré-constituída, entendem? Porque é uma ação especial, é uma ação de rito sumário, tá certo? É uma ação de rito especial. Tá claro até aqui, gente? Estamos iniciando ainda, né, o estudo das ações constitucionais, certo? E aí eu recomendo que vocês façam uma leitura. Só um minutinho, Glei. Então eu recomendo que vocês façam uma leitura da Lei 12.016/09, tá? 12.016/09, tá certo? A questão do habeas data, Glei, foi você que perguntou aqui? O habeas data, pronto, o habeas data em entidades, né, de caráter público, ele vai falar bancos de dados, né, governamentais, tá certo? E entidades de caráter público, Glei, apesar de ser, né, aí o tópico, o conteúdo das nossas próximas ações, Glei, mas caberia naquele contexto de entidades de caráter, de entidades privadas, quando a informação ela tenha caráter público. Você entende, Glei? É o que a lei fala, a 9.507/97, a lei do habeas data. A informação, né, porque aqui a gente iria estar confundindo um pouco aí a questão dos conteúdos, mas tudo bem, né? O que é a informação de caráter público, Glei? É quando essa informação chega a terceiros, entende? Veja bem, se eu tenho uma informação, Glei, que ela é própria, né, dos assentamentos, que eu digo, né, de caráter de informação, do Banco do Brasil, tá certo? Ou como já houve, né, casos de habeas data denegados, tá? Certo, só um instantinho, né? Eu entendo aí o contexto. Quando eu tenho informações que são próprias, entenda, né, internas, que não vão chegar ao conhecimento de terceiros, que aí é a ideia do caráter público que a lei fala, tá certo? A 9.507, tá? Então, não caberia um habeas data, porque é a informação própria da entidade, né? É de conhecimento, é de uso interno. Como já foi o caso de acontecer também habeas data contra dados, né? Analisados ali pelos auditores fiscais, tá certo? Mas seriam dados próprios da instituição, do Banco do Brasil, né, do fisco,
tá certo? Por exemplo, de um clube, né? Agora, se, Gley, eventualmente essa informação chegar ao conhecimento de terceiros, aí sim, como são os exemplos mais clássicos, pessoal. Estou respondendo aqui ao Gley, né? Porque ele fez essa indagação, tá certo? Mas o conteúdo do habeas data a gente ainda vai ver, né? Se for como SPC, Serasa, né, essas malas diretas que efetivamente, ou malas diretas, né, e essas instituições em que a informação chega ao conhecimento público, né, ela adquire um caráter, uma conotação pública, aí sim caberia, a princípio, Gley, o habeas data, tá certo? Mas ainda, quando a gente estiver, né, estudando aí essa ação, você vai ver, tá certo? Não necessariamente, né, a gente vai chegar, certo, eu entendo, onde aplicar, né, às vezes confunde-se onde aplicar o MS ou o habeas data, né? Porque, veja bem, o MS é a proteção de um direito líquido e certo. O habeas data, Gley, seria o direito à informação de caráter personalíssimo, né? Nem sempre, veja bem, eu entendi o teu questionamento. Por exemplo, para o artigo, tá? Aí, às vezes, os concursos, né, os exames de ordem, eles vão efetivamente confundir um pouco aí as questões, porque até é interessante a tua indagação nesse sentido, né? Vamos colocar aquele dispositivozinho aqui do artigo 5º, só acessar aqui para vocês, tá certo? Do inciso, só um minuto. Do inciso 34 da Constituição Federal, do artigo 5º, ele diz assim: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, né? O direito de petição, né? É o direito maior de você peticionar, tá certo? E a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, né, Gley? Aqui no 34, inciso 5º, artigo 5º, inciso 34, a linha B. Eu acredito que é por isso que você está confundindo, né? Porque aí sim seria um direito líquido e certo, entenda, de obter certidões do poder público para a defesa de uma questão de interesse pessoal, tá certo? Mas aí, Gley, é a obtenção da certidão, né? Direito líquido e certo previsto na Constituição para obter certidão. Aí caberia o mandado de segurança, né? Porque eu vou ter o direito líquido e certo a obter aquela certidão. Uma outra coisa, uma outra situação é o direito à informação do sujeito dele estar chegando a terceiros por via do habeas, que aí você poderia, né, defender pela via do habeas data, tá certo? O direito à obtenção de informação de caráter personalíssimo. E aí essas instituições, e aí a gente já está até, né, falando de questões que são próprias da ação de habeas data, mas tudo bem, a gente pode dar, né, faz parte da unidade, tá certo? Adiantando, entende? Mas veja, Gley, para o ingresso com o habeas data, gente, eu não vou, viu, Gley, acessar inicialmente logo o âmbito judicial, né? Para que caiba o habeas data, você ainda vai ter que acessar a esfera administrativa, ok? A esfera, isso. A parte, exato, pré-judicial, né? Que é antes do judiciário. A esfera administrativa, tá? Então, assim, a gente pode discutir, né? Mais adiante, tá certo? Essa questão. Tá certo? A gente pode discutir mais adiante essa questão. Mas para o cabimento, né? Essa confusão que gira em torno, né, dos direitos a informações, tá certo? É porque o direito à obtenção de certidão, né, tá certo? Realmente, para a defesa de interesse pessoal, o direito à obtenção de certidão, na forma como isso está previsto aqui na Constituição, artigo 34, a linha B, ele vai, sim, pedir a impetração de mandado de segurança. Outra coisa é a informação lá para o habeas data, tá certo? Aí a gente pode ver mais adiante. Voltando, tudo bem, Gley?
Tá certo? Eu não sei se esclareceu a contento, mas a gente vai tratar mais adiante, tá bom? Aí a gente tem que é uma ação civil de rito sumário, né? Fundamentada na proteção do direito líquido e certo. E aí, gente, a gente tem aqui, ó, até uma definição né, do professor Eli Lopes Meirelles. É um fato inequívoco, independente de prova ou com prova já pré-constituída. Vejam bem, esse independente aqui de prova, né, que eu coloquei, independentemente de prova, quer dizer, eu já estou tendo um fato que ele é praticamente um fato inequívoco, ele é visível, né? É o meu direito líquido e certo que ele está sendo violado, ele está sofrendo um abuso, né? De uma autoridade pública ou de um agente de pessoa, né? Jurídica de direito privado que faça, às vezes, do poder público, como eu falei para vocês, né? As universidades particulares, elas atuam, né, por delegação do poder público. Então, a atividade das universidades, ela pode vir a sofrer a impetração de um mandado de segurança, por exemplo, né? Por quê? Porque o agente ali está atuando, né, como se fosse representando ou apresentando o poder público. Lembrar que a gente tem que ter em mente o que está por trás do mandado de segurança são atos regidos pelo direito público, né? No mais das vezes, eu tenho atos administrativos, vocês sabem lá que no direito administrativo, os atos, eles são presumidamente legais, né? Legítimos. Concordam comigo? Lá no direito administrativo, eu presumo que esses atos praticados, né, no âmbito da administração pública, eles são atos legais, eles são atos legítimos. Tá claro, gente, isso aqui? Gabriel, Glei, Iane. Ou seja, eu tenho a presunção, né? Presunção da legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Ou seja, atos, né, praticados pelos agentes públicos, autoridade, né? Digamos, pelas autoridades públicas, certo? Ou agentes, né, investidos, quer dizer, em funções delegadas do poder público. Certo, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? Vai caber a nós, enquanto operadores do direito, advogados, né? Num mandado de segurança, tentar fazer o quê? Gabriel, Anne, Glei. Ilidir, exatamente, exatamente, é como se fosse a fé pública, mas é uma presunção, né, Glei? Aí a gente vai ter que, enquanto advogados, né, você está representando seu cliente que vai impetrar o mandado de segurança e ilidir o ato administrativo, quer dizer que aquele ato administrativo, ele é abusivo, ele está ferindo o meu direito líquido e certo, né? Ele violou o meu direito líquido e certo. Nesse contexto, gente, quando eu falo que ele está prestes a ferir o meu direito líquido e certo, quando eu falo que ele está prestes a violar, ele está ameaçando o meu direito líquido e certo, eu posso falar em que tipo de mandado de segurança? Glei, Gabriel, Marcília. MS, isso, muito bem, doutor Gabriel. Preventivo, né? E MS, repressivo. Esse preventivo vai ocorrer quando? Gente, Ana Patrícia, tá entendendo, Ana Patrícia?
Esse preventivo vai ocorrer quando, pessoal? Olha lá o que você colocou aqui no chat, né, Ana? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, né? Para proteger direito líquido e certo. Muito bem, ameaçado, né? Na iminência. E aí, pessoal, por exemplo, não é qualquer iminência, né? Se eu digo assim para vocês, eu quero participar de um concurso público, olha lá, a regência é um certame, né? É um concurso público. Esse concurso público ele vai estar regido pelas normas de direito público, né? Constituição, as normas próprias aí da categoria, da carreira, né? Enfim, e efetivamente ele vai estar previsto, gente, esse concurso em um edital, né? Em um edital. Aí, pessoal, se eu sei que esse edital, isso aí acontece muito para as carreiras, né, de policiais militares, em que a questão do mandado de segurança, lá no edital, geralmente é feita uma distinção de idade entre os civis e militares, tá certo? E o que acontece entre civis e militares, né? Uma questão de distinção de idade, isso aí, né, na Constituição, considerando a igualdade, né? Seria viável, seria possível? Então, se o sujeito sabe que já ultrapassou a idade exigida para os civis, né? E que o edital ele exige até, digamos, 35 anos para os civis, tá certo? Mas mesmo assim, né? Apesar dos 35, ele não vai estar com a sua força física abalada, enfim, ou necessariamente diminuída, né? E ele tem condições físicas de participar desse certame, então, muito provavelmente, o que a gente está vendo aí? A inscrição desse cidadão já seria o quê? De pronto, Gabriel, indeferida liminarmente. Então, o que a gente vai e faz? Ingressa com mandado de segurança preventivo, alegando que está ferindo o direito líquido e certo de participar do exame, né? Alegando que está ferindo o quê? O direito à igualdade, a um tratamento igualitário, substancial. Tá claro, pessoal? A não haver uma discriminação em razão da idade. Tá claro, gente? A ideia? Ou seja, o tratamento deve ser paritário, não é porque o sujeito, o cidadão, né, alcançou uma idade, né, acima dos 35 anos que o edital lá era limitador para os civis, né? Ele não anteriormente não é militar, tá certo? Ele é um civil, e aí ele está além daquela idade do edital, a gente pode amparar na questão efetivamente do direito de igualdade, da concorrência e igualdade de condições, muitas vezes, tá certo? Então, eu vou antecipar, né, a ideia do meu cliente, do impetrante, poder participar, então eu vou necessariamente dizer, né, argumentar que existe ali o quê? Uma ideia de ameaça ao meu direito líquido e certo, né, que está sendo ameaçado. Preventivamente, o impetrante, através do seu advogado, né, aí é a função postulatória do advogado, ele vai e se insurge contra aquele edital que considera o quê? Abusivo. Vejam, é um ato da administração pública, o edital, né, é a lei de regência do concurso, né, que pode ser considerado abusivo. Por quê? Porque ele está discriminando quanto à idade. Tá claro, gente, esse aspecto? Então, você ingressa em PetroMS preventivamente, né? E ainda vai pedir mais o quê, pessoal? Num caráter de urgente, né? Ele pode pedir a concessão, mandado de segurança com pedido de liminar, por exemplo, inaudita altera pars. Inaudita altera pars, sem a ouvida da outra parte. Tá claro, Gabriel? E aí, gente, o que eu vou pedir para trazer efetividade? Efetividade para o meu cliente, pessoal, no mandado de segurança. Eu não vou poder esquecer
para tentar minimizar a questão do tempo, né? Minimizar a questão do tempo e do prejuízo, né, ao meu cliente por questões que possam ser urgentes, por exemplo, a liminar em mandado de segurança, tá certo? A liminar em mandado de segurança está prevista aí no artigo 7º, né, da lei, inciso 3º, né, da lei do MS, certo? Lei do mandado de segurança, tá? Da lei do mandado de segurança. Tá claro, pessoal? Por que essa urgência? Por que essa urgência, gente? Ora, o direito do meu cliente, pode vir por uma razão do tempo, né, da demora, e às vezes até da demora processual, né? Exatamente, está na iminência de não perder o direito. Muito bem, Gabriel, na iminência de perder o direito, é a fumaça, eu vou ter que provar, né? O fumus boniuris, tá certo? E o periculum in mora, né? Os pressupostos, exatamente, Gabriel, os pressupostos da medida liminar. Ele vai dizer assim, o legislador, ó, ao despachar inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante, fumaça do bom direito, e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, né? Caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigido o impetrante, caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Hoje em dia, né, o juiz, ele pode até, efetivamente, exigir essa contracautela aí do impetrante, tá certo? Para que não haja, ao final, um prejuízo à pessoa jurídica de direito público. Gente, vocês estão vendo que, basicamente, no mandado de segurança, a gente tem a regência do direito público. Então, regra geral, muitas das vezes, né, se não for efetivamente uma pessoa jurídica de direito privado que exerce funções delegadas do poder público, né, eu vou ter no polo passivo da impetração do MS. Quem é que vai estar no polo passivo do MS? Gleiane, Luana Lima. No polo passivo, regra geral, eu vou ter quem? Pronto, o Glei colocou isso. Tá colocando, né? Exatamente, as pessoas jurídicas de direito público interno, quer sejam, né? Muito bem, doutor Glei, a União, né? E as suas entidades, suas autarquias, muitas vezes, tá certo? A União, os estados, tá? Os municípios. Resta a gente ter em mente, pessoal, que por trás, né? Fundamentando toda essa impetração do mandado de segurança, eu tenho uma relação de direito público. A regência aí é do direito público, tá claro? Pronto, aí a gente estava vendo aqui, né, o conceito do professor Eli Lopes Meireles, né, um fato inequívoco, independentemente de prova, por exemplo, prova pericial. Na verdade, a prova deve ser pré-constituída, gente. Prova pré-constituída, ou seja, né, eu tenho que ter uma prova documental, no mais das vezes. Aí você poderia, né, perguntar assim, vocês poderiam perguntar assim, mas professora, e se o impetrante, ele não dispõe dessa documentação, né? Ele não dispõe dessa documentação em mãos, certo? O juiz, o magistrado, pode ordenar que a autoridade coatora, né, enfim, a pessoa jurídica que está implicada aí no polo passivo, ele venha fornecer esses documentos aí, tá certo? Mas, efetivamente, tá? Não é, né, a forma mais, digamos, eficaz, mais eficiente da gente ter a impetração e, necessariamente, aí a tramitação do mandado de segurança. O ideal, pessoal, é que realmente a gente já detenha esta prova documental anexada com a petição inicial. Tá claro isso aí?
Agora, o que é que pode acontecer, né? Porque a autoridade ela vai ser chamada a prestar as informações em 10 dias, né? A autoridade será notificada a fazer a prestação dessas informações, que muitas vezes acabam sendo uma verdadeira contestação em 10 dias, tá certo? Aí a autoridade coatora vem e efetivamente, não é que ela vá fazer uma confissão, mas ela não torna os fatos controvertidos, a matéria fica incontrovérsia. Ou seja, seria uma admissão, né? Uma admissão de que aquele ato ele foi praticado, né? E de que pode ter sido praticado de uma maneira equivocada, de forma, né, abusiva, tá certo? Porque efetivamente para a admissão eu não tenho uma atuação aí positiva, quer dizer, a autoridade coatora ela não está confessando, né? A gente tem que a confissão é diferente da admissão, né? A confissão ela tem um viés positivo, né? Para a parte contrária ali, ela vai admitir, né? Ela vai, digamos, confessar que realmente houve a prática daquela situação, tá certo? Veja bem, Ana Patrícia. O juiz pode requisitar na própria notificação, tá certo? Exatamente, o Glei colocou Estado, administração direta e indireta. Ana Patrícia, ele pode na notificação, porque eu não tenho, né, Ana Patrícia? É bom que a gente deixe bem claro aqui, pessoal, não vai existir essa etapa de instrução do processo, né, de fase instrutória, de fase probatória no mandado de segurança, tá? Mas no sentido aí da notificação, ainda pode, né? O juiz ainda pode, digamos, ordenar que a entidade, a autoridade coatora venha a fornecer, tá certo? Mas, especificamente, tá? O ideal é, como eu falei aqui para vocês, né? É que realmente você, enquanto advogada, já leve, né, o conjunto, quer dizer, de documentos probatórios dos fatos alegados aí pelo seu cliente, tá certo? Olha o que é que diz o artigo 10 da lei aqui, ele diz assim: a inicial será, desde logo, indeferida por decisão motivada. Quando não for o caso de mandado de segurança, ele pode indeferir de plano, né, liminarmente, ou lhe faltar, Ana, algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração, que é um prazo decadencial, a gente vai ver também, né, de 120 dias. Além disso, pessoal, eu tenho que mandar de segurança uma ação de rito especial, 120 dias, né, um prazo decadencial. Se você não propõe em 120 dias do conhecimento do ato, né, você decaiu o direito de impetrar mandado de segurança, tá certo? O que é que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? É que existe o rito do MS e existe o rito ordinário, tá certo? Se eu for precisar, Ana Patrícia, de fazer perícia, entende? Ana, se for necessitar ali no meu direito, né, do meu cliente, de fazer perícia, de ouvir testemunhas, né, de ter uma perícia médica, tá certo? Entende alguma questão assim de prova realmente que tem que ser realizada, pessoal, aí você não vai optar pelo rito do mandado de segurança. Por quê? Porque no rito do mandado de segurança não vai caber essa instrução probatória, né? É um rito sumário, é um rito célere. Então, você vai optar pelo quê? Pelo rito ordinário, comum, né? O rito comum, que não é o especial, o rito do CPC, entende? E você pede a tutela de urgência lá do artigo 300 do CPC. Tá claro? Você não deixa de ter direito à sua tutela de urgência, né? A liminar aqui no mandado de segurança seria mais rápido, mas você tem que ter a prova ali pré-constituída, né? Você tem que ter documentos mínimos, pessoal, para poder garantir pelo menos uma... Porque, veja, o juiz, o magistrado, ele vai fazer o juízo de admissibilidade. Tá aqui o artigo 10 da lei que fala, se faltar algum dos requisitos, ele pode denegar a segurança, né? Ou se ultrapassou o prazo. Claro que você pode apelar, né? Você vai poder apelar, enfim, isso por celeridade, mas também pela questão documental, né? Se não tiver esses documentos, se for necessário
instrução probatória para você provar o direito do seu cliente, você não vai optar pelo mandado de segurança, aí você vai optar por uma tutela, né, por um procedimento comum, uma ação ordinária, né, uma ação, enfim, uma obrigação de fazer com a tutela, tá certo? Uma obrigação de dar, uma obrigação de fornecer, de fazer com a tutela antecipada, mas aí você tem a possibilidade de fazer prova, né? Porque, gente, no mandado de segurança, se eu estiver, por exemplo, buscando... ok, se eu estiver buscando, gente, fazer... Olha o que a doutrina vai falar para a gente, né? A doutrina do direito processual, por exemplo. Eu não falo, pessoal, em prova documentada, né? Por exemplo, eu ter feito uma justificação prévia, Ana Patrícia, e ter colhido depoimentos de testemunhas, né? Ali no termo, numa justificação prévia, por exemplo, e ter recolhido, né? Coletado depoimentos testemunhais e colocar no meu mandado de segurança. Não existe, né? A prova é documental, a prova é documento, né? De preferência, documentos oficiais. Se for médico, né? Um documento, um laudo médico, de preferência, um laudo médico de um órgão público, né? De um posto médico, entende? Num caráter da regência do direito público. Tá claro, pessoal? Aqui. Então, eu não falo, cadê o Glei? Viu, Glei? Em prova documentada, Gabriel, tá? Eu falo em prova documental. Eu não posso, né, colher depoimentos de testemunhas e anexar ali no meu mandado de segurança como se fosse prova aceita, né? Isso não vai ser aceito, nem que tenha sido feito por justificação prévia, tá certo? É um rito especial, tá? É um rito bem especial. Olha aqui, Ana Patrícia, o que a lei fala no parágrafo 1º do artigo 6º, aqui. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, aquela ponto que você perguntou, né? Por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício, né? Um ofício, mas tem um caráter mandamental, né? O juiz oficia aquele órgão, aquela entidade, enfim, a exibição desse documento, como se eu tivesse uma exibição, né? Em caráter incidental, tá certo? Em original ou em cópia autêntica, e marcará para o cumprimento da ordem, né? O prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via de petição. Entendeu? Aqui é o artigo 6º, Ana. Da lei, a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual. Gente, quais são os requisitos estabelecidos pela lei processual? É porque, assim, apesar da gente falar aqui, né, efetivamente, em uma lei especial, pessoal, no mandado de segurança, a 12.016/09, só um instantinho, Ana, eu coloco já para ti, coloco já, certo? Eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá bom? Apesar da gente ter essa lei especial, viu, Ana Patrícia e todos os demais colegas aqui da turma, pessoal, a gente estará analisando, Estamos analisando os artigos também, né, fora a Constituição, da lei número 12.016/2009, tá certo? Gente, Ana Patrícia, ok? Esse aqui é o artigo, é a lei do MS, é a lei do mandado de segurança. De nada, Ana. Gente, essa lei é importantíssima, né? Tudo que você vai fazer, a petição que você venha a impetrar, tá certo? Do seu mandado de segurança, a petição que vocês, nós, né, enquanto operadores, aplicadores do direito, nós, ou até Ministério Público, né, se for no âmbito da tutela coletiva, lá do MS coletivo, tá certo? A inicial que a gente venha a
elaborar para o mandado de segurança. O que é que tem que ter por fundamento, Ana Patrícia? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 69 e 70, se for o MS coletivo, tá certo? E a lei 12.016/09. 12.016/09, ó, de agosto, 7 de agosto de 2009, tá certo? É essa legislaçãozinha que a gente está analisando agora sobre mandado de segurança. Pessoal, não adianta vocês colocarem, né, aquela lei 1533 de 51, que aquela lei ali já foi revogada, tá certo? Aí eu estava falando, a gente também tem que ter em mente, Luiz, Ana Patrícia, Dinael, Gabriel, Glei, tá certo? O pessoal da turma aqui, que além da lei especial, que é a 12.016/09, né, vai ser utilizado, Ana Patrícia, subsidiariamente o quê? O CPC. Então, quais são os requisitos da petição inicial? É ao juízo competente, né? A gente vai ver tudo isso. Quem é que vai me ajudar, pessoal, a delimitar o juízo competente para impetração do mandado de segurança? Por isso que a gente vai ter. Vocês têm uma tarefa de casa para hoje, né? Aqui no âmbito da nossa aula. Unicamente uma atividade para hoje, tá certo? Que é fazer uma leitura dessa legislação, que é fazer uma leitura, tá certo? Glei, dessa legislação atinente, tá? Ao mandado de segurança, a lei 12.016/09. Não, Glei, não vai direto ao tribunal, tá certo? Só vai para o tribunal se houver foro por prerrogativa de função. Ok, Glei? Tá claro? Professora, como é que eu vou delimitar? Olha lá como as nuances, né, do direito público, do direito constitucional, elas são interessantes, tá certo? Isso. Mas, professora, como é que eu vou saber o foro? Como é que eu vou saber, tendo em conta que a autoridade competente, a autoridade coatora, por exemplo, ela é o secretário de saúde, por exemplo, secretário de saúde do estado do Ceará, né? Onde é que eu vou buscar, tá certo, pessoal? Delimitar, por onde é que eu vou buscar delimitar esse foro competente para impetração do mandado de segurança? Aí é um aspecto bem importante, né? Que pode até dar margem, como a nossa estrutura administrativa, né? É muito burocrática, é muito complexa a máquina administrativa, pode dar margem a uma impetração equivocada, errônea, tá certo? Aí a Ana Patrícia colocou aí, muito bem, doutora Ana, na Constituição, a gente já falou aqui que lá para o Supremo, o 102, inciso 1, é competência originária, o 102, inciso 2, é competência recursal, e inciso 3, competência recursal, que pode ser em sede de denegação de mandado de segurança, por exemplo, para ir lá para o Supremo, né? Mas, gente, a Ana Patrícia colocou muito bem, além de ser na Constituição Federal, pessoal, é também, Glei, viu? No Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. Se eu quiser, efetivamente, né, saber essa organização para onde eu vou impetrar, né? Qual é o juízo competente para a impetração do meu mandado de segurança. Primeiro eu tenho que saber quem é a autoridade coatora, tá certo? E se essa autoridade coatora, ela tem foro por prerrogativa de função, tá bom? Onde é que eu vou buscar isso? Na Constituição Federal, na Constituição do Estado, no nosso caso, do Estado do Ceará, e no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado, certo? Sim, pode mudar de acordo com a Ana Patrícia, pode mudar de acordo com a Organização Judiciária do Estado. Mas aqui no nosso estado do Ceará, por exemplo, eu tenho varas da Fazenda Pública, né, que é o primeiro grau, ou juizado, apesar de que... é interessante, pessoal, que a gente fale logo aqui, que não cabe propositura de mandado de segurança, uma ação especial para nos juizados da Fazenda Pública, tá certo? Não vai caber, é uma limitação, é uma vedação da lei.
porque se trata de uma ação bastante peculiar, bem especial, tá certo? Ana Patrícia, deixa eu só olhar aqui para dizer a vocês também, pessoal. Lá no material didático, no Unifonline, tem até as notinhas de aula já, tá certo? Eu deixei aqui no link, no material didático no Unifonline, não é no AVA, tá? Eu deixei a lei, que é o CODOGES, tá? Que é a 16.397/2017. 16.397/2017, o nosso código, né? Que é uma lei, gente, iniciativa do Tribunal de Justiça, e a proposta, né, de alteração dessa lei também deve se dar pelo Tribunal de Justiça, tá certo? Função típica aí do TJ. Viu, Ana Patrícia? Tem lá no material didático, mas eu posso estar deixando também no AVA para vocês, né? Lá junto com os demais, as demais, né? Material de apoio lá da nossa disciplina. Tá claro, pessoal? Para delimitar um juízo competente, né? Que é algo que a gente vai estar também se debruçando a maior. Pelo menos umas 3 ou 4 aulas de mandado de segurança, tá certo? Ou seja, eu tenho que saber quem é essa autoridade coatora, saber se ela tem foro por prerrogativa de função. E eu tenho que procurar isso aonde, se houver esse foro? Na Constituição Federal, Constituição do Estado e na legislação ordinária, que no caso é no CODOGES, né? O nosso Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. Ana Patrícia, às vezes pode mudar numa questão terminológica, né? Numa questão terminológica, no sentido de varas da fazenda pública, ou varas, né, de direito público, enfim, certo? Mas pode mudar de estado para estado na competência organizacional do estado, né? Porque essa organização judiciária, ela fica dentro, no âmbito do estado, da iniciativa do Tribunal de Justiça. Tá claro? Gente, eu sei que são muitos detalhes, né? A aula de hoje, né? Bem extensa, assim, muitos detalhes no que diz respeito, né? A questão da situação aí do mandado de segurança, tá certo? Mas a gente vai tecendo essas considerações aí sobre a nossa matéria, que é de extrema importância, né? Uma última perguntinha para a gente fechar a aula hoje, tá bom? Gabriel, Glei, cadê o Glei? Tá ali. Glei, caberia, né? A impetração, Luana Lima, Luana Luiz, de mandado de segurança, pessoal, para questionar a lei em tese. O que é que vocês acham? A lei em tese, de Nael. Bora lá, gente. Não cabe, né? Claro, pessoal, eu estou falando de um ato concreto, né? Mandado de segurança é ato concreto. Tem uma súmulazinha aí, eu até coloquei na nota 266 do STF, que fala: não caberá mandado de segurança, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. É uma súmula do STF, tá certo? Ora, para a lei em tese vai caber aquele controle abstrato, isso, constitucional no caso, abstrato, né, Ana Patrícia, lá em sede do Supremo Tribunal ou no TJ, se o parâmetro for a Constituição do Estado, tá claro? Pois, pessoal, o que é que eu recomendo a vocês, né? Eu sei que são muitos detalhes aqui, foram muitas, e foi muita informação para a aula de hoje, inicialmente, mas o que é que eu recomendo? Esse livrinho aqui do professor Leonardo Carneiro da Cunha, vocês encontram na biblioteca digital da Unifor, e a leitura é uma leitura fácil, não é uma leitura complexa, né? É uma leitura didática, tá certo? É possível, né? Se ler facilmente. No capítulo 14, que trata do mandado de segurança, tá certo? E, efetivamente, a leitura para a gente continuar a análise, da legislação, a lei 12.016/09. Passou muito rápido esta aula de hoje. Isso. Passou muito... Isso, Glei. Varas da Fazenda. Exatamente. Fazenda Pública, no Ceará. Muito bem. Certo? Mas, assim,
Vez por outra, Glei, também lembrar que essa legislação, ela pode estar sendo atualizada, tá certo? Então, pessoal, tá claro até aqui, a gente vai continuar na temática do mandato de segurança na aula de quinta-feira, viu? Então, vocês façam a leitura inicial, porque iremos falar, né? Nem chegamos ao slide, mas efetivamente a questão do impetrante, né? O polo ativo, o polo passivo, a liminar e efetivamente o procedimento para o mandado de segurança, ok? O procedimento, a gente só está iniciando na aula de hoje, certo? Iniciando, tá bom? Eu vou entrar aqui no Unifor Online, que é para poder fazer a chamada aqui de vocês, tá ok? Agradeço a atenção de vocês e deixando aí o pedido para que vocês, pelo menos, leiam a legislação, né, a 12.016/09 para as próximas aulas sobre o assunto, o MS, tá? Mandado de segurança individual e coletivo, tá? Chamada de hoje. Vocês podem, por gentileza, responder no microfone, se possível, obrigada. A Ana Beatriz, a Ana Patrícia. Presente. Certo, só um minutinho. Ana Patrícia, ok. Anne Caroline. Ok. Presente. Beatriz Coelho. Beatriz Coelho, peraí. O Dinael. Dinael. Tá aí, gente? Dinael, você está aí? O Djalma. Dinael presente, professora. Dinael presente. Gabriel. Dinael presente. Professora, esse que falou foi o Dinael, viu? Gabriel presente. Tá certo. Eu coloquei aqui, registrei. Dinael. Gabriel. Glei Frota. Sim, senhor. Obrigada. Ercílio. Joviana. Júlia. Eita, que o pessoal esticou o feriadão, hein? A Lorena. Luana Lima, Luana Louise. Então, as duas, né? Ok. A Magna. Lorena presente, professora. Ok, doutora. Eu registrei aqui. A Marcília Brandão. Presente, Ok. professora. Rafael Shoa. A Ticiana. E a Iane. Ok. Ticiana e Iane, presente. Ok, gente. Pois obrigada pela atenção de vocês. Estaremos continuando na quinta-feira. Tchau, tchau.